Oi, tudo bom, gente? E aí, como é que andam os estudos sobre funções inorgânicas? Eu sei que tem muita gente que está avançando, que está pegando o SME e está tocando o barco para frente, né? Porque como é revisional, vocês conseguem dar uma avançada aí. Mas como eu prometi, eu estou colocando agora a aula de bases para quem quiser dar uma reforçada no conteúdo. Assiste aí, tá? E vou deixar o material disponibilizado para vocês lá na Blackboard, tá? Tendo dúvida, é só me mandar um e-mail, aqueme.carvalho@colegiosmaristas.com.br, ou você pode também mandar uma dúvida lá nos fóruns, tá bom? Então vamos lá, vamos dar prosseguimento ao nosso conteúdo sobre bases. Então a gente já assistiu a aula de ácidos e agora vamos para a aula de bases. O que seriam as bases segundo os conceitos de Arrhenius? Uma base é um composto iônico, né? A gente tem uma predominância aí da ligação iônica entre o metal e a hidroxila, que é o íon OH. Então a gente tem como elementos metálicos aí, gente, só para a gente dar uma retomada, elementos do grupo 1, que é a antiga família 1A, que são os metais alcalinos, tipo sódio, lítio, beleza? Metais alcalinos terrosos, que são os elementos do grupo 2 ou família 2A, tipo magnésio e cálcio. A gente tem lá no grupo 13, que é a antiga família 3A, por exemplo, ainda o alumínio. Então, o alumínio também é um metal aí que pode fazer uma base com a hidroxila. E a gente tem os metais de transição, alguns metais ali da família B, antiga família B, tipo ferro, tá, gente? Também vão formar algumas bases, tipo hidróxido de ferro 2, hidróxido de ferro 3, que a gente já vai revisar mais adiante, tá bom? Esses compostos iônicos, as bases, elas vão sofrer um processo chamado de dissociação em água. Na dissociação, existe uma separação, uma quebra lá da ligação iônica. É diferente aquele termo da ionização que acontecia lá com os ácidos, né? Então, assim, tem que tomar cuidado para vocês não confundirem ionização com dissociação. Ionização, que é o caso do ácido, o ácido faz uma ligação covalente, aí ele vai se ionizar por conta da diferença de polaridade, liberando o H+, e o ânion menos, tá? Então você vai formar um íon, uma coisa que não era iônica. Já no caso da base, como eu tenho uma predominância de ligação iônica, eu tenho uma substância iônica, a base ela dissocia. Dissociar é separar o que já está iônico, separar o íon, separar o cátion, que vai vir de um metal, do ânion, que vai vir da hidroxila, tá bom? Do íon OH-, que a gente também pode chamar de íon hidróxido, hidroxila, beleza? OH-. Agora, tem uma base aí que eu coloquei para vocês verem que ela não possui um metal, não é metal mais hidroxila, tá? Não é metal mais o íon hidróxido, é o hidróxido de amônio. O NH4, ou íon amônio aqui, ele vai fazer o papel de cátion, tá, meninos? Só que é uma base muito instável. Essa base instável aqui, ela rapidamente ela vai dar origem à amônia, NH3. A amônia a gente deve ter ouvido falar aí, ela já é mais famosa, né? Esse gás amônia. Coloquei aqui alguns exemplos de bases no cotidiano, tá? Então, por exemplo, dentro da argamassa utiliza-se ali para dar algumas propriedades específicas o hidróxido de cálcio dentro da argamassa. O sabão, a gente coloca lá o hidróxido de sódio, que a gente chama de soda cáustica muitas vezes, né? É o que vai fazer, vai reagir com a gordura, com o óleo para poder fazer o sabão. Os desodorantes, né, os desodorantes antitranspirantes, eles vão levar, por exemplo, hidróxido de alumínio na composição. Então, eu tenho aqui hidróxido de cálcio, hidróxido de sódio, hidróxido de alumínio na composição dos desodorantes, tá? Então, dei alguns exemplos aqui de bases no cotidiano de vocês. Olha só, coloquei aqui também uma coisa que vocês já viram um tempo atrás, né, no primeiro ano, um pouquinho no segundo ano, que é a equação de dissociação por etapas, ou equação de dissociação parcial das bases. Então, olha só, quando que vai ter mais de uma etapa na dissociação? Quando a base tiver mais de uma hidroxila, tá, para poder liberar. Então, por exemplo, aqui, o hidróxido de alumínio, ele é LOH3. Por que eu sei que ele é LOH3? Só para a gente dar uma retomada na formação dessas fórmulas, tá? O alumínio, ele é do grupo 13, antiga família 3A. Então, se a gente pensar em família 3A, que é uma coisa mais didática, né? Família 3A é um metal. Ele vai ter 3 elétrons na camada de valência, então ele vai doar os 3 elétrons. Então, vai virar alumínio 3+. Para poder compensar essa carga 3+ do alumínio, para poder formar uma substância, eu preciso de 3 íons OH-.
por isso que eu tenho um AlOH3, tá bom? Então, olha, é uma tribase, o hidróxido de alumínio, porque tem 3 hidroxilas, então ele é uma tribase. Se fosse um hidróxido de cálcio, que é CaOH2, OH2, são 2 hidroxilas, ele seria uma dibase, tá bom? Hidróxido de sódio, que é NaOH, uma hidroxila só, monobase, beleza? Então, vamos voltar lá no hidróxido de alumínio, olha só. O hidróxido de alumínio, eles têm 3 hidroxilas. Vou colocar em água, vai fazer a dissociação por etapa. Na primeira etapa vai se liberar uma hidroxila, tá vendo aqui? Uma hidroxila apenas. E aí saiu uma hidroxila aqui, vai ficar LOH2 mais 1, porque saiu uma carga menos 1 da hidroxila daqui. Ainda tem hidroxila para liberar, tá vendo no LOH2 mais 1? Vou copiar isso aqui daqui e vou jogar para cá. Ainda tem 2 hidroxilas, tá em contato com a água, vai liberar mais uma hidroxila daqui, vai sobrar só uma para ser liberada no AlOH, mais 2 porque ele já perdeu aí, ó, 2OH- nas 2 etapas, tá bom? Ainda tem hidroxila na segunda etapa? Tem, então ele vai fazer uma terceira etapa e vai liberar a última hidroxila. Então, a LOH mais 2 tem uma hidroxila só, entrou em contato com a água, sai a última hidroxila, ficou alumínio mais 3, tá bom? E aí, olha o que vai acontecer. Eu vou mostrar aqui embaixo para vocês, olha só, a equação em uma etapa só, ou o resumo dessas etapas todas que a dissociação passou. Então, eu tenho a LOH3, entrou em contato com a água, dissociou. Quando teve a dissociação, separou o metal das hidroxilas. Separou o metal vai assumir uma carga mais 3, porque são 3 hidroxilas, cada uma menos 1, e formou 3 hidroxilas menos 1 aqui, ó, 3OH-, tá bom? Muitas vezes a gente utiliza mesmo essa daqui, essa equação com etapa única, tá? Ou chamada de dissociação total, onde eu não fico demonstrando etapa por etapa a saída de cada OH-. Tá? Então, eu coloquei 3 exemplos aí para vocês. Hidróxido de cálcio é uma dibase, 2 hidroxilas, então libera 2OH- e sobra quem? O cálcio. Qual que é a carga do cálcio? Se aqui eu tenho 2 cargas negativas, ó, OH-, OH-. Se eu tenho 2 cargas negativas, aqui tem C2+. A carga do metal vai corresponder ao número total de hidroxilas. Então, olha aqui o alumínio, olha o hidróxido de alumínio aqui de novo. Hidróxido de alumínio, sai 3OH-, a carga do metal vai ser a quantidade de hidroxilas que ele liberou, tá bom? Hidróxido de zinco, 2 hidroxilas, 2OH- que ele vai liberar na dissociação, a carga do metal zinco corresponde ao número de hidroxilas que foi liberado. Beleza? Agora vamos falar de solubilidade. Bases que são mais solúveis ali, por exemplo, em água, tá, gente? São as bases dos metais alcalinos e dos metais alcalinos terrosos, tá? Então, todas as bases que têm como metais alcalinos na composição, sódio, lítio, potássio, são bases solúveis em água. Agora, bases que também são solúveis são as bases da família 2A, do grupo 2, metais alcalinos terrosos. Bário, cálcio, estrôncio. Só fica atento numa coisa. A única base que não é muito solúvel aí é o magnésio, o hidróxido de magnésio, tá? Tem um remedinho que é tipo uma suspensão, que é o leite de magnésia. O leite de magnésia, ele vem num vidrinho azul, ele ajuda a combater a azia, né? Essa acidez estomacal. O hidróxido de magnésio, quando você coloca tipo uma colher ou num copinho, você consegue ver que é uma suspensão. Ele tem um pozinho branco, que é essa base hidróxido de magnésio, e tem lá o veículo, que é como se fosse a água, tá? Você consegue ver o pozinho, você não consegue dissolver também assim, tá bom? Então é pouco solúvel o hidróxido de magnésio. Praticamente insolúveis. Ele fala do hidróxido de magnésio de novo e fala dos demais metais. Bases dos demais metais, tipo quem? Hidróxido de ferro, hidróxido de chumbo, tá bom? Então, as outras bases aí que aparecerem. Então, bastante solúveis, família 1A, família 2A. As que são da família 2A, não solubiliza muito bem, é o hidróxido de magnésio, tá bom? E lembrando que a 1A é mais solúvel que a 2A, tá? E assim por diante. Força das bases, meninos.
As forças das bases, elas têm mais a ver também com a solubilidade. Se você sabe quais são solúveis, tem a ver com as forças também. Então, por exemplo, a da 1A não é mais solúvel que a 2A? Então, bases da família 1A são mais fortes que bases da família 2A. Então, eu coloquei uma tabelinha para vocês lembrarem, ó. Bases de metais alcalinos, que é a família 1A, o grupo 1, né? Elas são fortes e são solúveis, tá? Metais alcalinos terrosos são solúveis? São, só que não tanto quanto a da 1A. Então, elas são fortes, mas não tão fortes quanto a da 1A. Então, vamos pensar aqui, ó. Família 1A de metal, bastante solúvel e mais forte. Família 2A, é solúvel? É, mas só que não tanto igual a da 1A. Ela é forte, a da 2A, mas não tanto igual a da 1A. Agora, também a da 2A não é tão solúvel quanto a da 1A, beleza? Vai caindo a solubilidade e vai caindo a força também no decorrer das famílias. Demais bases, fracas e praticamente insolúveis, lembrando que tem uma da 2A aí no meio, que é o hidróxido de magnésio, beleza? Então, hidróxido de ferro, hidróxido de chumbo, então elas são o quê? São praticamente insolúveis e são fracas, tá bom? Solubilidade tem tudo a ver com força. Quanto mais solúvel, mais forte. Nomenclatura das bases, não tem muito mistério, gente. É hidróxido de alguma coisa, hidróxido do nome do metal, tá bom? Então, exemplo, olha só. NaOH, como o sódio tem NOx fixo, ou seja, só tem a carga mais um para o sódio, ele vai chamar hidróxido de sódio. Não tem outra opção para hidróxido de sódio, NaOH. Agora, por exemplo, a gente tem uns metais de transição, igual o caso do ferro, que ele tem mais de uma carga, ele tem NOx variável. Existe o ferro 2, que é o ferro mais 2, e existe o ferro 3, que é o ferro mais 3. Se eu falar somente hidróxido de ferro, fica uma coisa meio complicada. Então, eu tenho que definir qual ferro é que eu estou falando, entendeu? Então, assim, se é FeOH2, se eu tenho duas hidroxilas, eu estou falando do ferro 2. Então, o ferro, nesse caso, vai ser o ferro 2. A base vai chamar hidróxido de ferro 2 ou hidróxido ferroso. Carga menor vai terminar em oso. Carga maior vai terminar em ico. Então, olha, FeOH3 é uma outra base de ferro. É um ferro de carga mais 3, NOx 3. Então, ele é o hidróxido de ferro 3, você pode usar o algarismo romano, ou simplesmente o hidróxido férrico, tá? Então, é geralmente base, é hidróxido do nome do metal. Só que se tiver metal de transição, fica ligado se ele não tem carga variável, se ele não tem carga aqui, né? Mais de uma carga, mais de um NOx possível. Aí você representa o NOx por algarismo romano, tá bom? Eu coloquei a dica aqui. Ou você pode terminar ele em ico ou oso, sendo que ico é para carga maior e oso carga menor, beleza? Então, olha, eu espero que vocês tenham entendido aí a aula de hoje. Foi mais uma revisão, né? Qualquer coisa, assiste o videozinho de novo. Se tiver dúvida, manda um e-mail que eu falei lá no início da apresentação, né? E é isso, gente. Continue estudando, tá? Resolva os exercícios do capítulo e beijos e até a próxima. Até mais.